Oi, o meu nome é Vitória e no plantão de hoje falaremos sobre descoberta do Brasil ou conquista portuguesa. No dia 22 de abril, algumas pessoas comemoram no Brasil a chegada dos portugueses ao território onde hoje se localiza o país. Durante muito tempo, a versão oficial da história dizia que o Brasil foi descoberto por acaso após mudança de rota inesperada, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral estava no Oceano Atlântico. Nessa versão, com muita sorte, Portugal havia conquistado a maior porção territorial de seu império. O destino de Cabral era a cidade de Calicut, na Índia, onde poucos anos antes o navegador Vasco da Gama havia chegado depois de contornar o continente africano, realizando trocas comerciais extremamente valiosas à cidade indiana. Mas com decorrência das correntes marítimas, a rota da navegação foi alternada sem os navegadores perceberem. Essa alteração dos rumos trouxe Cabral e seus mais de 100 homens a portar em terras do territorial nordeste do Brasil, em 22 de abril de 1500. Segundo Pedro Vaz de Caminha, o primeiro ponto de terra firme que avistaram foi um monte, localizado no sul da Bahia, que denomina de Monte Pascoal, por estarem no 8º dia da Páscoa cristã. Depois visitaram a terra aos pés do monte, sendo que Cabral a denominou Vera Cruz. Os portugueses ficaram na região até maio, momento em que Pedro Álvares Cabral continuou sua viagem a Calicut, enviando suas embarcações para Portugal com missão de avisar o rei Dom Manuel II da descoberta da nova terra. Essa versão oficial da história, mas diversos historiadores a questionam. Mas as outras perguntas são: os portugueses não sabiam mesmo da existência das terras? Será que teriam chegado por acaso ao território brasileiro? Há indícios que o cosmógrafo Duarte Pacheco de Pereira havia participado de uma expedição secreta na região para saber da existência de novas terras a oeste do Oceano Atlântico em 1498. Duarte Pacheco Pereira era um dos tripulantes à esquadra de Pedro Álvares Cabral. Essas evidências levam a pensar que os portugueses sabiam da existência das terras e a passagem pelo território do Brasil não havia sido por acaso, mas sim para conhecer o local e afirmar ao mundo europeu que esse território pertencia à porção portuguesa do globo terrestre, foi definido a partilha do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Ainda como argumento da intencionalidade sobre o descobrimento do Brasil, a carta que escreveu aos reis da Espanha, Dom Manuel I, demonstra um certo conhecimento sobre as terras que ele comunica terem sido descobertas no Atlântico. Por fim, a reação de Dom João II, rei de Portugal, na época dos tratados de partilha, ao contestar a demarcação da bula intercoetera em 1493, aceitado
Posteriormente, a demarcação de Tordesilhas em 1499 é uma prova que Cabral conhecia que os portugueses tinham de terras a parte do ocidental do Atlântico.